Isso. Tá. Beleza. Então, gente, é, vamos lá, né? Para nossa aulinha de revisão. A gente tinha aqui um probleminha para resolver, um último problema lá da apostila de vocês, que é esse aqui que eu vou colocar na tela agora, da Federal da Paraíba. Acho que é isso. Então, vou colocar aqui, share. Então, ele fala assim, gente, a região do Brejo Paraibano é destaque no cenário nacional na produção aviária. Após o abate, os frangos destinados aos mercados consumidores são transferidos para frigoríficos onde são armazenados a baixa temperatura e posteriormente transportados. Um frigorífico hipotético usado nesse tipo de indústria consome em uma hora 500 kJ de energia elétrica e rejeita 750 kJ para o ambiente externo. Para manter o frango à temperatura desejada, é necessário retirar 10 kJ de calor de cada frango por hora. Considerando que toda energia consumida é transformada em trabalho, conclui-se que o número de frangos que pode ser armazenado no referido frigorífico é. Então, gente, para a gente ah, resolver aqui esse tipo de questão, né, a gente vai resolver isso aqui por conservação de energia. Eu vou até grifar aqui uma parte do texto aqui, ó, que diz que a temperatura tem que ser mantida, tá? Para manter o frango à temperatura desejada. Então, ó, a gente vai ter uma temperatura aqui, ó, constante, tá? A temperatura lá no interior do frigorífico tem que ser constante. Então, para que isso aconteça, gente, né, para que a temperatura seja mantida constante, a quantidade de calor que entra tem que ser igual à quantidade de calor que sai, tá? A quantidade de calor que entra, vou colocar aqui, ó, é a quantidade de calor que vai ser responsável por refrigerar o frango, tá bom? Mais a quantidade, né, de calor que é, na verdade, da energia elétrica. Então, o que entra aí? O que entra? Está entrando energia elétrica e calor para refrigerar o frango, tá? Então, energia elétrica. As duas coisas estão entrando aí, ó. E o que está saindo, gente? O calor rejeitado. Calor rejeitado que nesse exercício ele falou que é de quanto? 750 quilojoules. Calor rejeitado para o ambiente externo. Então, rejeitado. Então, gente, por conservação de energia, a energia que entra tem que ser igual à energia que sai. A energia responsável por refrigerar esses frangos aqui, ó, a gente não sabe, tá? É a pergunta do problema. Então, energia necessária para refrigerar os frangos, não sabemos. Mas a energia elétrica que está entrando aqui, ó, é de 500 quilojoules. E a energia que está sendo rejeitada é de 750 quilojoules. Sendo assim, né, gente, a energia que é destinada aí à refrigeração dos frangos, né, é de 750 menos 500. Então, 750 menos 500, isso aí vai ficar 250 quilojoules. Mas isso, gente, é para refrigerar uma porção de frangos aí, né? Aí ele fala assim que considerando que toda energia consumida é transformada em trabalho, então por isso que eu pude fazer essa relação aí. Conclui-se que o número de frangos que pode ser armazenado no frigorífico, então, ó, lembrando que é retirado 10 quilojoules de calor de cada frango. Se é retirado 10 quilojoules de calor de cada frango, né? Então, um frango, 10 quilojoules. 250 quilojoules, X frangos, tá? É uma regra de 3 aqui, ó. Então, um frango, 10
quilojoules. Opa, 10 quilojoules. 250 quilojoules, X frangos. Então, gente, essa regrinha de 3 aí, né? Muito simples. Vamos chegar à conclusão que conseguimos retirar a energia de 250 joules quando temos aí, ó, 25 frangos. Glu, 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 glu. Então, 25 frangos necessários para a gente retirar a energia e obtendo 250 quilojoules de energia retirada dos frangos, tá? Bom, tudo bem, gente. Esse daí foi o último que tinha para fazer dessa apostilinha. E agora já vou colocar, assim, a gente vai começar a fazer aqui aquela revisão. Então, revisão, voltando, né? Optei por problemas que fossem dos vestibulares mais recentes. Sobretudo, também tenho procurado colocar alguns aí, ó, de faculdades de medicina, né? Específico aí para vocês, tá? Então, vou colocar um primeiro aqui exercício. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Então, tá lá, ó. Esse aí é da UERJ 2020. Dê uma olhada nesse enunciado aí, gente. Deixa eu só pegar aqui as alternativas. Então, um minutinho para vocês pensarem nessa questão. Ah, então, essa, ô, Ana, eu não estou selecionando os exercícios da apostila porque esses exercícios que são mais recentes, é tudo de 2020. Uma coisa que eu posso fazer para vocês, depois alguém me manda, por favor, uma mensagem no Zap, eu acho que a Bia deve ter. Ah, vocês têm, né? Qualquer um tem, porque eu tô lá no grupo. E aí, o que eu faço? Eu mando para vocês a lista, fica mais fácil, né? Mando pelo WhatsApp, vocês repassam para os amigos aí no grupo melhor, né? Esses aqui são os mais recentes, tá? Bom, pessoal, tem algumas coisas a considerar nesse problema que tá aí para vocês aí, tá? Tá, primeira coisa.
Percebam, e a gente está fazendo aqui uma análise desse problema, né? Eu selecionei ele com uma intenção, que é o seguinte: o que é o calor específico, né? A gente aprendeu lá que o calor específico é a quantidade de energia, né? Quantidade de energia, quantidade de calor necessária para variar a temperatura em 1 grau Celsius de uma massa de 1 grama de uma certa substância, né? Então, por exemplo, o calor específico da água, 1 cal por grama grau Celsius. A energia necessária para variar a temperatura da água em 1 grau Celsius, relativa a uma massa de 1 grama, certo? Então, pessoal, deixa eu só... nesse caso aqui, né, e a gente aprendeu que o calor específico, ele é uma constante. Deixa eu desativar aqui as notificações aqui, gente. A gente aprendeu que o calor específico é uma constante. No caso lá, para água no estado líquido, né, é 1 cal por grama grau Celsius. Para gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Enfim, para um ferro, 0,114. Agora, mas isso, né, tirando o calor específico da água no estado líquido aí, ó, a gente não precisa ficar decorando esses valores, né? Mas é bom saber os valores para a água, né? Calor latente de fusão da água, calor latente de vaporização da água. É importante saber, sim, para os exercícios. Agora, fora a água, aí não, o enunciado tem que fornecer para vocês, a não ser que ele dê todas as outras informações para vocês calcularem, né? Bom, mas, gente, o calor específico, ele varia sim com a temperatura. Acontece que, tá? A gente aprendeu que o calor específico é uma constante, beleza, tá certo, ok? Só que a gente usa como uma constante porque ele varia, mas ele varia tão pouco, ele varia menos que 1% quando a gente faz um gráfico desta variação do calor específico. Então, como a variação é muito pequena, a gente acaba considerando que ele é fixo, é sempre o mesmo, sempre constante. Vou colocar para vocês aqui, ó, um desenho de um gráfico que mostra como é que o calor específico da água, né, varia de acordo com a temperatura. Então, vou mostrar para vocês aqui esse gráfico. Cadê? Ó, esse aqui é um gráfico que mostra para a água, né, como que o calor específico está variando de acordo com a temperatura, tá? Então, isso aqui é um experimento feito em laboratório, né? Dá uma olhada aqui, né? O calor específico diminuindo, quando a temperatura da água está aumentando de 0 até os 40 graus Celsius, mais ou menos, depois ele começa a aumentar de novo. Mas essa variação aqui, perceba, 4.220 joules por quilograma, tá, gente? Se a gente dividir isso aqui por 1.000, vai ficar 4,22 e uma caloria, 4,2 aproximadamente joules, tá? Então, como a gente aprendeu, o calor específico da água é 1 cal por grama grau Celsius, aqui, em vez de caloria, está em joule, e em vez de grama, tá quilograma, e em vez de grau Celsius, está Kelvin, beleza? Porém, se vocês separarem aqui, ó, vamos ver essa diminuição aqui. Aqui de 4.215, mais ou menos, né? Abaixou até 4.180, por aí, né? Quando chega na temperatura de 40 graus Celsius. Se vocês observarem isso, né? Fizerem esse cálculo aí simples, né? De regra de 3, vocês vão ver que a diferença é de menos de 1%. Então, por isso que a gente considera ele constante, tá? Agora, quando a gente tem um problema onde o calor específico está variando, né, como é esse caso aqui, né, de acordo com o gráfico, a gente vai utilizar, pessoal, um conceito que a gente aprende lá na matemática e que aparece muitas vezes na física, principalmente lá na mecânica, aparece bastante quando a gente tem questões como essa aqui, ó. Lembra lá na mecânica, quando a gente tinha gráficos de velocidade por tempo e através desses gráficos de velocidade por tempo, quando a gente fazia a área destes gráficos, né, a gente encontrava a distância percorrida. Vocês lembram disso? Quando você multiplica a velocidade por tempo, você tem o ΔS. Beleza. E nos gráficos onde a velocidade vai variando com o tempo, a gente utiliza esse recurso, né, que é de calcular a área do gráfico para encontrar o ΔS. Beleza? Lá utilizando, né, a lei de Hooke também, quando a gente quer calcular a energia potencial elástica, vocês aprendem lá na mecânica, dado que F é igual a K vezes X, né? F é igual a K vezes X, pela lei de Hooke.
e energia potencial elástica é kx² dividido por 2. Quando a gente tem um gráfico de força por deformação, né, F por deformação na mola, por exemplo, ou numa corda, então a gente vai multiplicar a força pelo x, mas a força já é o kx. Quando a gente multiplica kx pelo x, a gente encontra o kx², né, que é a energia potencial elástica. Bom, quando a gente está aprendendo aqui lá na... que mais? Vocês estão aprendendo eletricidade, certo? Estão aprendendo corrente elétrica. Corrente elétrica é a quantidade de número de elétrons, né, vezes a carga elementar, que estão se, é o fluxo, né, a quantidade de elétrons que está se deslocando ao longo de um condutor por segundo, certo? Então, esse delta aqui também pode ser N vezes Z, onde o N é o número de elétrons e o E é a carga elementar. Mas, quando a gente tem aqui um gráfico de corrente elétrica por intervalo de tempo, quando a gente faz a área desse gráfico, a gente encontra quem? A quantidade de carga medida em coulombs. Então, estou fazendo uma revisão aqui de outros tópicos da física aqui, tá? Beleza, o que eu quero chegar nisso que eu estou falando? Multiplicando corrente pelo tempo, temos a quantidade de carga. Multiplicando a velocidade pelo tempo, temos o ΔS. Então, nesses gráficos aqui, galera, quando a gente faz a área deles, a gente vai encontrar alguma coisa. Então, vamos ver o que a gente vai encontrar fazendo a área deste gráfico que está aí, tá? Que é um gráfico de calor específico por tempo, por temperatura, desculpa. Então, ó, calor específico está aqui, tá? E aqui está temperatura. Beleza. Então, a relação fundamental da calorimetria é essa aqui, ó, que é igual a M vezes C vezes delta teta. Então, gente, eu vou isolar o C vezes delta teta. Vai ficar assim, ó, Q dividido por M é igual a C vezes delta teta. Pessoal, quando a gente multiplica C por delta teta, né, por variação de temperatura, a gente encontra o quê? A gente encontra esta razão, Q dividido por M. É isso que a gente encontra. E ao fazer a área de um gráfico que é de calor específico por variação de temperatura, a gente vai encontrar o quê? Q sobre M, esta razão, entre a quantidade de calor recebida para cada unidade de massa. Beleza? Então, galera, o que a gente tem que fazer aqui nesse problema aqui, ó, é fazer a área desta figura, porque ele diz para a gente, ó, para aquecer a quantidade de massa M de uma substância foram consumidas 1.450 calorias. Para aquecer aqui, ó, de 0 até 60. A variação de seu calor específico em função da temperatura está indicada no gráfico. O valor de M em gramas equivale a, né, então depois eu repeti aqui, coloquei em cima até as alternativas para vocês. Então, beleza, gente. O que a gente vai ter que fazer? Ó, a área desse trapézio aqui, mais a área deste retângulo. Tudo bem? E quando a gente faz isso, o que a gente vai encontrar? Esta razão, Q sobre M. Tá? Eu não posso escolher o calor específico 0,20, não posso escolher só o calor específico 0,25. Eu tenho que utilizar os dois. E para utilizar os dois, qual é o recurso, gente? Fazer a área deste gráfico. Beleza? Então, um minutinho aí para vocês tentarem. Qual é o próximo aqui, já?
Bom, e aí, gente? Beleza? Então vamos fazer aqui, ó, a área 1 aqui, né? A área 1 é igual à área do trapézio ali, que vai ficar 0,25, base maior, mais base menor, 0,2, 0,20, tá? Vezes a altura dele, que é 20, dividido por 2, tá? Então, esse A1 aqui, ó, vai ficar 0,45 vezes 10. Então, 4,5. 4,5. Vamos fazer aqui o A2 agora. O A2 é a área do retângulo, onde a base é quanto, gente? 40 e a altura é 0,25. Então, é 40 vezes 0,25. 40 dividido por 4, gente. Quanto dá isso? Dá 10. Então, deixa eu fazer de vermelho isso aqui. 40 vezes 0,25 dá 10. É só dividir por 4, né? Então, ó, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o seguinte. Q sobre M é igual a calor específico vezes variação de temperatura. E a gente fez a área, certo? Porque a área desta figura aqui é a razão Q sobre M. E Q sobre M aqui vale 14,5. 14,5. Esse 14,5 aqui, gente, qual é a unidade de medida dele? A unidade de medida é calorias por grama, alright? Calorias por grama. Então, ó, Diego, mas como é que você sabe que é calorias por grama? Então, ó, vamos lá comigo, ó. Calor específico vezes variação de temperatura. É essa multiplicação que estamos fazendo, certo? Unidade de medida de calor específico e de variação de temperatura. Somente as unidades de medida, gente. Aqui, ó. Calor específico. Cal, nesse problema aí, tá? Por grama, graus Celsius, vezes variação de temperatura, como está anunciado aqui, ó. Somente em graus Celsius. Agora você faz o quê? Simplifica aqui, ó. Ficou calorias por grama, tá? Beleza? Agora vamos voltar no enunciado. Para aquecer a quantidade de massa M de uma substância, foram consumidas 1.450 calorias. Então, esse Q aqui, ó, é 1.450. Então, vamos colocar, vamos substituir 1.450. Vou colocar aqui. 1.450 dividido por M, que é igual a 14,5. E aí, multiplicando em x, né? Vai dar exatamente quanto, pessoal? 100, né? O 1.450 é 100 vezes maior do que o 14,5. Resposta 100 gramas, alternativa B. Beleza, gente? Conseguiram acompanhar? Qualquer coisa, me avisem, tá? Manda aqui no chat, aqui, dá um grito, tá? Beleza? Vamos então, se não tiver dúvida, vamos passar para o próximo exercício. Então, o que ficou desse aí? O que ficou foi que o calor específico, ele é variável, mas a variação é tão pequena que a gente não considera nos problemas, mas quando o exercício é de um gráfico que tem variação, temos que considerar sim, tá? Então, vou colocar aqui, ó, um problema da Faculdade de Medicina, 2020 também, nesse caso aqui, ó, é o 2 da FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, eu acho. Marília. Quando estava estudando para vestibular, tive que ler esse livro aí. Marília de Dirceu. Nossa, uma leitura muito difícil.
Para mim, né? Lógico. E muito triste também, né? Aquele amor platônico, tal, aquela coisa. Não vou dar spoiler, né? Porque se vocês quiserem ler. Bom, e aí, gente? Então, tá lá, né? Considere que um fogão forneça um fluxo constante de calor e que esse calor seja inteiramente transferido da chama ao que se deseja aquecer. O calor específico da água é 1 cal por grama grau Celsius. O calor específico de determinado óleo é de 0,45 cal por grama grau Celsius. Para que esse 1,000 aí, deixa eu ver se é 1000, porque saiu um pontinho aí. É 1, viu, gente? Desculpa, é 1000. Para que 1000 gramas, tá certo, 1000 gramas de água, tá correto. Para que 1000 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, atinja a temperatura de 100 graus Celsius, é necessário aquecê-la por 5 minutos sobre a chama desse fogão. Se 200 gramas desse óleo for aquecido nesse fogão durante 1 minuto, a temperatura desse óleo será elevada em aproximadamente. Pessoal, então, inicialmente, aí o que a gente tem que descobrir, né? A gente tem que descobrir, ele fala assim, ó, se você coloca água lá, demora assim, uma quantidade de água, no caso são 1000 gramas de água, né? Demora 5 minutos para a água aquecer de 20 até 100 graus Celsius. Beleza. Aí se você coloca óleo, aí qual a temperatura que vai ser elevada, né? O óleo vai ser levado de uma temperatura até outra. E qual que é essa temperatura aí? Então, gente, ah, o que a gente precisa descobrir aí, já que o fogão é o mesmo, a chama é a mesma, precisa descobrir qual que é a taxa de transferência de energia, né, dessa chama para o alimento, né, para a água, para o óleo, entre outras palavras. A gente precisa descobrir qual é a potência deste forno aí, deste fogão, beleza? Então, a quantidade de energia aí, ó, para aquecimento, né, da água, ó, que é água, viu, gente? Quantidade de energia da água aqui para aquecer a água é M vezes C vezes delta teta. A massa de água aí, né? 1000. Calor específico da água é 1.
caloria grama, tá vendo? Massa em grama, calor específico também está com a dependência de massa grama. E variação de temperatura da água, gente, foi de 20 graus Celsius para 100. Então, aqui é 80. Beleza? Então, a energia aí consumida pela água aí para poder aquecer de 20 até 100, para essa massa de 1.000, é 80.000. 80 vezes 1.000, 80.000 cal. Beleza? Então, gente, a potência nada mais é do que a quantidade de energia transferida durante um intervalo de tempo ΔT. Então, esses 80.000 aqui, ó, estão sendo transferidos em 5.000. Min quer saber a resposta. Então, ó, beleza. Então, eu vou deixar com... Diego, você não vai passar para segundos para colocar no SI? Não, porque ele deixou a unidade de medida de tempo do cálculo seguinte em minutos também, tá? Então, não precisa. Então, 80.000 dividido por 5 vai ficar 5 vezes 12, eu já sei que é 60, 13, 14, 16. Então, ó, 16.000 o quê? Calorias por... Opa. Cal por mim. Cal por mim. Cal por mim seria o quê, gente? Traduzindo aí. Liga para mim, né? Seria calme, né? Mas calming. Bom, depois dessa viajada, vamos lá agora levar esse resultado aqui dessa potência. Calm Me Baby, né? Aí, gente, sempre tem essas musiquinhas do Calm Me Baby. Então, aí, beleza, vou calmar. A potência é energia por, por tempo, né? Intervalo de tempo. Essa potência aqui, ó, a gente já descobriu, vale 16.000 calorias por minuto. Agora a gente vai utilizar essa potência aí para aquecimento, né, do óleo, né, gente? Aquecimento do óleo. Ai, aquecimento do óleo. A massa do óleo, gente. Vamos. A massa do óleo, 200 vezes calor específico do óleo, 0,45. Estou usando, ó, massa em gramas ali, ó. Calor específico também, ó, 0,45 cal por grama grau Celsius. Variação de temperatura, que a gente não sabe aqui, né? Vou deixar aqui o delta teta. E aqui é o tempo, gente. Ele é 1 minuto, ó. 1 min. Aqui é 16.000 calorias por minuto. O tempo é 1 minuto. Aí 1 minuto corta com 1 minuto. Tá bom? Beleza, deixa eu parar de dar risada, mas meu cérebro continua processando as besteiras. Então, eu vou multiplicar por 1 aqui, ó. Não vai alterar nada, vai ficar 16.000, tá bom? E o 200 vezes 45, o 2 vezes 45 vai dar 90, né? Então vai ficar delta T, delta teta, melhor dizendo, é 16.000 dividido por o 200, gente, é 2 vezes 100. O 100 que está no 200 multiplica 0,45, fica 45. Vezes 2, 90. E aí o que tem que ser dividido aí, ó, é 16.000 por 90, vai dar 1.600 por 9. 1.600 por 9, né, gente? Então, se fosse... Vamos ver aqui. Nada. Se fosse nada, né? Aí tem que fazer essa divisão mesmo aqui, ó. Isso aqui vai dar aproximadamente 180, né? Deixa eu fazer aqui. 1.600 dividido por 9. E aí pega aqui o 9 uma vez, menos 9. Amigo, presta aí presta, fica à vontade. 9, 16 para 9. Faltam 7.
desce o zerinho que está aqui, e aí 7 vezes 9, 63. 63 para chegar no 70, faltam 7. Desce o zero de novo, aí 7 de novo, aí 3. Bom, então vai ficar 177 aqui. Então, aproximadamente, né, everybody, 180 graus Celsius, tá? 177 aqui, ó, graus Celsius. E é 177 graus Celsius, vai sempre sobrar, vai ficar uma dízima ali, né? Então, ó, 177 graus Celsius, aproximadamente 178, que é 177,8. Então, como exercício tem alternativa aí somente do 180, é essa. Deixa eu colocar aqui. Aproximadamente 177,8 graus Celsius. Então, a alternativa aí, gente, B, tá? Valor mais próximo. Gente, beleza? Esse aqui, exercício, ó, 2020, Faculdade de Medicina de Marília, tá? E depois a Professor, gente... Oi, diga. só fica uma dúvida, tipo, é, no, no início, o calor específico da água não seria 100 calorias por grama vezes Celsius? Ah, então, aqui é que... deixa eu ampliar aqui. É que tem uma vírgulazinha aqui, ó, bem safada Ah, aqui, ó. entendi, entendi. Pequenininha aqui. É um, tá? Beleza. É, bom, aí, letra B. Bom, aí, gente, então esse foi o 2 aí dessa sequência. Vamos fazer mais problemas. Agora só, vamos fazer aqui um de trocas de calor, também da Faculdade de Medicina, agora de Ribeirão. Vou colocar para vocês aqui. Esse aqui é o nosso 3 de hoje, tá? Ó. Bom, vou colocar aqui mesmo, tá, gente? Então, novo, não salvar. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu acho que é Ribeirão Preto, né? Deixa eu ver. FAMERP. Preto. Ah, é São José do Rio Preto, né? Isso. Ah, beleza. Obrigado aí. Isso mesmo. Ah, acho que é o NAERP que tem, né? Que tem medicina. O NAERP. Vamos ver. Que é do lado de Franca, né? Que é minha terra natal. Então, Universidade de Ribeirão Preto. Sim. Liga pra mim.
Ó, se alguém acabou aí já e quiser dar um toque, pode dar um toque, hein? Fazer igual lá no fundamental, sabe? Acabei! Tipo, a pessoa vai lá e dá pra dizer que ele é mais veloz, né? Fala, acabei. É bem legal isso, essa competição, quando a gente tá no fundamental 1. Quer dizer, eu achava, né, pelo menos. Ai, gente. Era só uma brincadeirinha, né, lógico. Acabei primeiro. Só que nessa brincadeira aí não era pra ver quem acabava o exercício primeiro. Agora que eu tô lembrando, era pra ver quem copiava da lousa. Olha só, quem copiava primeiro lá. Ou então um ditado da professora. Deixa eu parar de falar aqui. Então, galera, vamos lá, coloca uma massa de água 80 graus Celsius, um recipiente de alumínio de massa 420 gramas, que estava a temperatura de 20 graus Celsius. Beleza, após certo tempo, a temperatura do conjunto atingiu o equilíbrio. Então, nesse intervalo de temperaturas aí, gente, a água reduzindo o valor da sua temperatura de 80 para 70 e recipiente que estava a 20, chegando até 70 graus Celsius, perceba que não há mudança de fase, tá? Considerando que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, que não houve perda de calor para o ambiente, que os calores específicos do alumínio e da água sejam, respectivamente, 900 joules por quilograma grau Celsius e 4.200 joules por quilograma grau Celsius, a quantidade de água colocada no recipiente foi. Então, ó, então a troca de calor aqui, gente, se deu entre a água, então vamos colocar assim, ó, que água e que do recipiente, tá bom? Que água mais que recipiente é igual a zero. Foi só troca de calor entre os dois, tá? Eu queria saber a quantidade de água, né, gente? Então, a massa de água deixa aqui como incógnita, tá? Calor específico da água que a gente vai utilizar aqui, ó, 4.200, tá? 4,2 vezes 10 a terceira joules por quilograma grau Celsius. Variação de temperatura para a água, gente. 70 final menos 80 que é inicial. Variação de temperatura final menos inicial, always. Então, mais, quando for variação, né? Mais Q do recipiente, massa do recipiente, gente. Então aqui, ó, também é MC delta teta, tá? Mesma coisa. O que é muito comum em trocas de calor, quando tem água ou um líquido e um calorímetro, né, que é o recipiente onde são realizadas as trocas de calor, é não dar a massa do recipiente e fornecer a capacidade térmica dele, né? Lembra? Capacidade térmica, que é dado por essa equação aqui, ó. Esse Czão aqui, capacidade térmica é igual a Q sobre delta teta, variação de temperatura. Como na equação da troca de calor o que vai é o Q, então o Q a gente extrai da seguinte maneira, deixa capacidade térmica, C maiúsculo, tá? Vezes variação de temperatura. Então é muito comum nos enunciados onde tratam-se de recipientes, que são calorímetros, a gente não ter a massa, porém ter a capacidade térmica. E a capacidade térmica está substituindo nada mais, nada menos que o produto M vezes C, tá bom? Massa vezes calor específico. Bom, aí, voltando então, gente, a massa do recipiente. Qual que é a massa dele? 420 gramas.
Porém, gente, qual é o calor específico dele? O calor específico dele é 900 joules por quilograma. Então, tem que colocar a massa dele aqui também em quilograma. Ó. Então, é 0,42, tá? 420 por mil. Vezes 9 vezes 10 ao quadrado, vezes variação de temperatura. Ele estava 20, né, gente? E vai até 70. Então, é 70 menos 20. Eu já coloquei na resposta aqui. 70 menos 20. Epa. Isso aqui é igual a zero. Bom, isso aqui, gente, olha que vai ficar aqui, ó. 70 menos 80 vai dar menos 10. Menos 10 vezes tudo isso aqui, ó. Então, vai ficar menos 42 vezes 10 a terceira m. Tá bom? Esse menos aqui, ó, passei para cá já, né? Que é multiplicação, mais com menos, mais com menos, mais... beleza. E o 10, que é o resultado disso, eu fiz vezes 4,2, ficou 42. Beleza? Isso aqui mais o que vai dar aqui, ó. O que vai dar aqui é 9 vezes 100, 100 vezes 0,42, ó. Vamos pegar esses dois aqui, vai dar 42. Então, é 9 vezes 42 vezes 50. Agora, vamos passar esse cara aqui, ó. Todo mundo para cá, ó. Beleza? Então, como é que vai ficar isso? Vamos deixar aqui nesse formato aqui, ó. 42.000 m é igual a 5 vezes 9, 45, tá? 5 vezes 9, 45. Aí 45 aqui, com mais um zero, e vezes 42. Beleza? Vamos simplificar aqui, ó, 42 e o 42.000. Como é que fica isso? Fica 1.000. 1.000. Então, a massa, everybody, é 450, 450 dividido por 1.000. E essa massa aqui está em quê, gente? Em quilogramas, lembra? Então, é 0,45 quilogramas. Multiplica por 1.000, a gente tem a massa igual a 450 gramas. Beleza. Show, gente. 450 gramas. Aqui, letra B. Ok? Vamos lá. Se tiver dúvida... Oi, diga. Pode perguntar. Uma dúvida, tipo, por exemplo, se tivesse mais um componente nessa questão, tipo, se trata de um recipiente de alumínio, por exemplo, uma lata de refrigerante, aí elas participaria da equação, tipo, o que da água mais o que do recipiente mais do refrigerante, e sempre vai, quando tem essa troca, sempre vai igualar a zero, certo? Isso mesmo, Nick. Vai igualar a zero, né? E assim, a gente só não sai igualando a zero quando a gente tem uma dúvida, tá? Do que pode acontecer com relação à mudança de estado. Então, por exemplo, nesse caso aí, ó, que eu estou misturando a água com um recipiente, né? E a água está 80, a água vai só resfriar de 80 para 70 graus Celsius. Eu sei que nesse intervalo de temperaturas a água não passou por uma mudança de fase, ela só abaixou a temperatura, é só isso. Agora, se eu tiver misturando gelo, uma quantidade grande de gelo com uma certa massa de água, né, que nem é tão grande assim, que está uma temperatura até próxima, um exemplo, está misturando 500 gramas de gelo que está a menos 30 com 10 ml só, né, com 10 gramas de água a 5 graus Celsius. Então, eu sei que nesse caso aí eu não posso sair fazendo Q1 mais Q2 igual a zero,
Porque eu sei que essa massa de água tão pequena é insuficiente para derreter aquela massa de gelo, né? E uma situação que pode acontecer disso é que não somente ela não derrete nem parte dessa massa de gelo, como ela muda de fase e ela solidifica, né? Ela resfria e acaba solidificando. E nesse processo que ela vai solidificar, ela só vai fazer a água, o gelo que estava -30, como eu falei, aquecer um pouco. Então, de -30, vou dar um exemplo sem conta, hipotético, tá? O gelo estava -30, vai para -25, tá? Mas continua sólido e ainda assim ele fez a água solidificar. Bom, então agora, quando a gente tem certeza, como é esse caso aqui, ó, que a temperatura dá um valor, né, que não passa por uma mudança de fase, né, ou se pode até passar por mudança de fase, mas desde que a gente saiba que nessa mudança de fase todo o calor recebido vai ser cedido, né, aí sim a gente pode igualar a zero, como a gente fez direto nessa conta aí. Senão, a gente faria o exercício passo a passo. Calor cedido, calor recebido. Calor cedido, calor recebido. Beleza? Mas se tivesse, como você falou no exemplo aí da pergunta, tivesse mais uma latinha de refrigerante, tivesse refrigerante dentro, ou só a lata, e a lata participaria também da troca de calor, a menos que o exercício falasse, ó, desconsidere a capacidade térmica do frasco, da lata. Aí, se ele falasse para desconsiderar, a gente não ia desconsiderar, mas caso contrário, a gente ia considerar sim. Beleza, gente? Então, oi, diminui o zoom do pente. Oh, claro, tá ligado. Oi, vixe, mas aí diminuiu muito, né? Não diminuiu muito? Será que dá pra ver? Ainda veja se dá pra... Valeu. Porque aqui só tem as duas opções, ou diminui muito, ou aumenta muito, estranho. Bom, imagina. Ó, então, vamos fazer mais aqui, gente. Agora, vamos mudar aqui uma chavinha aqui agora. Vamos lá na ótica, tá? Lá na ótica. Vou colocar uma questão aqui da UERJ. Para vocês aqui na tela, rapidinho. Então, ó, essa questão aqui, gente, uma questão aberta até, ó. Dá uma olhada aí. Bom, essa é uma questão conceitual, viu, gente? Você não tem nenhuma conta para a gente fazer aí. ah, Tem que saber mesmo, né? Isso é teoria. Então, coloquei ela inicialmente para a gente dar aquela revisada para a gente fazer o próximo aí. Enquanto vocês pensam aí, eu já vou colocar aqui o próximo. Então, gente, que tipo de espelho que tem que ser esse aí, né? Lá, esse tipo de espelho que ele amplia, né, o campo de visão dos motoristas, conforme tá dizendo aí no enunciado, né? Então, se ele amplia o campo de visão, gente, é um espelho esférico, como ele diz pra gente aí, né? Tem que ser um espelho, o quê? Um espelho
convexo. Lembra, gente? Espelho convexo. Espelho convexo, só um caso de formação de imagem, hein? Espelho convexo. O que acontece com ele? Que tipo de imagem que ele fornece? Convexo. Então, ele aumenta o campo de visão, sim, e fornece uma imagem que tem essas três características aqui, ó. É uma imagem virtual, é uma imagem... que mais? Vou colocar já aqui na mesma linha. É uma imagem menor ou reduzida, tá bom? Menor. E, gente, direita, tá? Deixa eu colocar direita primeiro. Vou colocar direita na ordem aqui. Primeiro, por que que eu coloquei direita primeiro aqui? Eu fiz questão de fazer isso. Não tanto faz de eu colocar menor e direita, ou direita menor. Tanto faz, sim, a ordem. Porém, por que que eu coloquei nessa ordem? Para lembrar da generalização. Lembrar da generalização. Ou seja, toda imagem virtual é direita. Toda imagem virtual é direita. Toda imagem real é invertida. Então, quando eu coloco virtual, tem que colocar direita já automaticamente. Tá bom? Por isso que eu coloquei nessa ordem aí para auxiliar no raciocínio, viu, gente? Então, toda imagem virtual é direita. Beleza? Professor, Diga. você pode relembrar o conceito de virtual, por favor? Claro. Ó, é o seguinte, a imagem virtual... ó, eu vou pegar esse exemplo aqui da próxima questão, o exemplo da imagem, tá? Que tem uma imagem aqui nessa próxima questão. Deixa eu colocar aqui para vocês todos, né, na verdade. Opa. Vou colocar essa imagem aqui. Aqui. Então, gente, ó, já partindo aqui para a próxima questão, né, que é a questão 5. Duas coisas, né, gente? Quando a gente olha num espelho plano, por exemplo, no espelho plano, o espelho plano dá para a gente uma noção, né, uma ideia de profundidade, né? O espelho plano, a característica da imagem conjugada por ele é uma imagem virtual. E essa imagem virtual, ela dá noção de profundidade. Quando a gente está distante, lembra disso? Quando a gente está distante 20 centímetros de um espelho plano, a nossa imagem também está distante 20 centímetros atrás do espelho, né? E com a mesma distância que a gente se encontra dele. Então, se eu estou a 20 centímetros, minha imagem também está a 20 centímetros do espelho. Logo, a distância entre eu, objeto, e a minha imagem é de 40 centímetros nesse exemplo que eu dei. Né? Então, se eu fosse encostar em mim, né, eu tinha que colocar meu braço lá dentro, furar o espelho com meu braço e pegar eu mesmo pelo pescoço ali, caso eu quisesse fazer isso. Então, dá essa noção de profundidade. Olha essa figura aqui, por exemplo. Ó. Essa figura que está aqui, por exemplo, ó, é um espelho, né, esférico, no formato de uma esfera, tá? Onde o espelho convexo é aquele que tem a barriguinha para fora, né? Barriguinha para fora. Como é esse caso aqui, ó, dessa esfera, olha lá, a parte da barriguinha para fora, né? A parte côncava é a parte, pensando na colher como côncavo convexo, a parte côncava onde vai o alimento. Para onde vai o alimento, parte côncava ali, na parte refletora, a gente tem 5 casos diferentes para as imagens, né? Na parte convexa, apenas um caso só. Olha, observe nessa figura aqui, ó, como que a menininha aqui, né, a pessoa, tá lá distante, não tá, a imagem dela não está aqui nessa parte esférica, na parte plana aqui, né, nesse plano aqui dessa esfera. Tá lá atrás, ó, dando uma ideia de profundidade, como se estivesse dentro dessa bola, tá vendo? Ó? A menina não está aqui. Como é no projetor da sala de vocês, da sala de aula, né? A imagem real, projetada onde, gente? Na parede, exatamente na parede, não está atrás da parede, não te dá ideia nenhuma de profundidade. Tá ali a projeção, tá na tela, né? Na lousa. Como é no cinema também, tá lá na tela do cinema. Agora aqui não, ó. A ideia que dá é que essa pessoa que está aqui está dentro da bola, tá dentro.
certo? E não na chapa aqui externa desta circunferência, dessa esfera, né? Desculpa. Então, ó, para a formação de imagens, as imagens que são obtidas através do encontro de dois raios particulares são imagens do tipo reais, né? Imagem real. Se a gente tem que fazer o prolongamento dos raios refletidos para que essas imagens, para que esses raios se encontrem, aí, imagem do tipo virtual. Encontro de dois raios particulares, imagem real. Encontro de prolongamentos, imagem virtual. Beleza? Não sei se eu consegui responder tudo, porque eu falei tanta coisa. Professor, Oi. é que eu ainda tô meio perdido assim, porque, tipo, eu não tive essa aula no começo do ano, que eu entrei depois, e aí eu tô muito... por exemplo, esse encontro de raios, você diz, tipo, os raios de luz, eles se encontram e formam... É que eu fiquei... tá muito abstrato para mim, sabe? Perfeito. Tá, então beleza. Então é o seguinte, ó, aqui eu tenho uma calota esférica, tá? Aqui é um espelho côncavo. Fiz o símbolo aqui, ó. Esses risquinhos tá aqui do lado direito, certo? Então isso significa que a parte refletora é essa parte aqui oposta aos risquinhos. Beleza? Aqui é a parte opaca, aquela parte escura do espelho, ó. E a parte que reflete, essa parte interna aqui, tá bom? Esse espelho aqui, ó, é o espelho côncavo, por exemplo. E aí, beleza. Temos três elementos importantes aqui no espelho côncavo, né? O vértice dele, que eu vou chamar aqui esse ponto aqui, ó, de V. Temos a distância focal aqui, ó, e o raio de curvatura, que eu vou chamar aqui de C, ó. Esse C, gente, ó, se eu continuasse aqui essa circunferência, tá vendo, ó? Perceba isso aqui é uma calota. O que é a calota? É um elemento, né, uma fatiazinha ali, ó, circular, né, de uma circunferência. Tá vendo? A calota é isso aqui, ó, só esse pedaço contínuo. Mas isso faz parte de uma esfera, ok? E toda esfera, ela tem um centro, beleza? A distância que vai do centro até a borda chama raio. Então, essa distância aqui, ó, do centro até a borda da circunferência chama raio, beleza? Do C até o V chama raio. E do F até o V é metade disso. Aqui, ó. Como se eu pegasse o raio e dividisse ao meio. É exatamente isso. O que é raio dividido ao meio? É uma distância que a gente chama de distância focal. A distância focal é uma distância que é metade do raio de curvatura desse espelho, né? E aqui, ó, aqui é R sobre 2, e aqui, ó, do centro até o foco, gente, também é R sobre 2, lembra disso? A gente separa o R, que é a distância do centro até o vértice, em R sobre 2 e em R sobre 2, tá bom? Mas essa distância aqui, ó, que vai do foco até o vértice, chama distância focal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai se posicionar na frente de um espelho. Vamos colocar aqui, vamos ficar aqui, ó, por exemplo, nesse lugar aqui, ó. Vamos colocar de azul. Posso tirar essa parte aqui do R sobre 2, R sobre 2? Para fazer o desenho? Tirei uma fotinha aí, que eu vou colocar aqui o objeto, tá? Então, vamos colocar aqui um objeto, ó. Colocar esta setinha aqui, tá? Vou colocar uma seta aqui. Então, diz o seguinte, né? Vou pegar dois raios particulares. É assim, a luz, ela vai emitir raios, né? Um feixe luminoso, que a gente vai estudar, na verdade, né? A gente tem aqui, ó, vamos pegar aqui uma lâmpada acesa, tá? Vou pegar aqui uma lâmpada. E a lâmpada emitindo aqui, ó, vários raios luminosos, vários, em várias direções, beleza? Todas as direções aqui. No caso, a gente está considerando alguns raios particulares para a construção das imagens. Então, ó, como é que é isso, esses raios particulares? Aqui, ó, eu tenho uma coisa, que é esse eixo aqui, ó, que eu vou chamar de eixo principal. Digo, o que é esse eixo principal?
É como se eu pegasse uma esfera e dividisse ela ao meio. Eu chego aqui, ó, vou fazer um corte nessa esfera aqui, viu? Ó, olha o corte que eu vou fazer nela. Aqui, ó. Fazer isso, tá? Isso aqui vai ser o nosso eixo principal. Beleza? Então, um raio particular diz o seguinte: todo raio luminoso que entrar paralelo ao eixo principal, esse raio aqui, ó, saiu ali da ponta da vela, tá bom? E está incidindo na superfície refletora. Todo raio de luz que entra paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Então, aqui está o foco. Entrou paralelo, ele passa necessariamente pelo foco. Então, isso é um caso particular. Outro raio particular que eu posso fazer aqui é o inverso dele, ou seja, o raio luminoso que entrar aqui, ó, já passando pelo foco, quando ele refletir lá no espelho, né, ele vai bater no espelho e vai voltar, ok? Quando ele refletir, ele tem que refletir de forma paralela ao eixo principal. Então, perceba, ó, o raio luminoso que entrou paralelo, refletiu passando no foco. O raio luminoso que já entrou incidindo no foco aqui, ó, quando ele reflete paralelo. Observe que esses dois raios aqui, ó, estão saindo da ponta aqui da vela, né? E estão se encontrando depois de suas reflexões no espelho, estão se encontrando aqui. Então, eu vou ter a imagem desta vela, né? Desta seta aí, ó, aqui. Vou ter a imagem dela aqui. A pontinha, os dois saindo aqui da ponta, certo? Ó. E chegando ali, se encontrando. Quando esses dois raios particulares, né, se encontram aqui, ó, tá vendo que tem o encontro dos dois aqui? A gente forma uma imagem que a gente chama de imagem real, que é quando a gente obtém essa imagem através do encontro de dois raios particulares. Imagem real. Vou colocar imagem real. Beleza. Porém, se a gente tivesse que fazer uma coisa que é o seguinte, ó. Vou fazer aqui um outro caso de espelho côncavo. Vou colocar aqui o vértice. Vou colocar aqui, ó, distância focal, foco, né? E aqui o centro de curvatura. E vou colocar o objeto aqui, por exemplo, ó, nesse lugar. Beleza? Então, ó, olha o raio que eu vou fazer aqui, ó. Todo raio luminoso que entra paralelo, ele tem que passar pelo foco, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é um espelho côncavo. Raio luminoso entrou paralelo, vai passar pelo foco. Vai bater lá, ó. Refletiu, passa aqui pelo foco. Beleza. Existe mais um raio particular aqui, que é aquele raio luminoso que incide diretamente no vértice. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, eu vou fazer aqui, ó, raio luminoso que incide diretamente no vértice, ó. Incidiu aqui no vértice. Quando ele refletir, ele vai refletir com o mesmo ângulo, ou seja, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu vou desenhar aqui, ó, ângulo de incidência que incidiu com esse ângulo, tá bom? Refletiu lá no espelho, ó, com o mesmo valor de ângulo. Isso aqui seria 30 graus em relação a esse eixo. Aqui também seria 30 em relação a esse eixo. Beleza? Então, ó, esse aqui refletiu para cá, né? Bateu, refletiu. Bateu lá no vértice e refletiu aqui para baixo. Beleza. Então, Henrique, que é o Henrique, né? Henrique, seguinte, tem uma coisa aqui, ó. Observe que esses dois raios refletidos aqui, ó, esse, que tá aqui, eu tô fazendo um pontilhado, ó, esse, e esse aqui, ó, perceba que a distância entre eles só aumenta. Então, eles não vão se encontrar, como esses dois se encontraram aqui, ó, para a formação desta imagem aqui, ó. Aqui os dois se encontraram, certo? Aqui eles não vão se encontrar, porque essa distância, ó, entre eles, entre os raios refletidos, só aumenta.
Beleza? Então, já que essa distância entre os raios refletidos não só aumenta e eles não vão se encontrar, se eu pegasse o prolongamento deles, ó, o prolongamento desse raio refletido aqui, ó, colocasse aqui para trás, ó, e o prolongamento deste raio refletido aqui, ó, colocasse aqui para trás. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu peguei o raio lá, refletido, e fiz um prolongamento, como se fosse as costas dele, né? E estou fazendo esse prolongamento aqui, ó, também do raio refletido. Observe que aqui atrás, ó, a distância entre eles, né, os prolongamentos, a distância ela diminui de tal forma que eles vão se encontrar aqui, ó. Estão se encontrando aqui. Então, observe que nesse caso aqui, ó, eu não tenho os dois raios particulares se encontrando, mas eu tenho o prolongamento deles se encontrando. E aí essa imagem aqui, ó, quando é o prolongamento dos raios que se encontram, é uma imagem virtual. E a imagem virtual se formando atrás do espelho, ó. O espelho está aqui e a imagem está aqui, ó, atrás dele. Beleza? Só que nesse tipo de imagem que eu fiz aqui mostrando para vocês todos, a imagem é maior. Que é o exemplo de imagem virtual do espelho côncavo. É uma imagem virtual e maior. Para o espelho convexo, a única imagem virtual que ele só tem uma, é menor. Então perceba como é que a pessoa está diminuída aqui, ó. A pessoa tem 1,70 de altura, mas ó, como é que ela está diminuída aqui no espelho. Bom, não sei se eu consegui falar tudo, porque é um conteúdo, esse conteúdo aqui, né, é um conteúdo de 2 aulas, né? Eu tentei explicar de uma forma bem resumida, porque ainda não fiz todos os casos, né, de espelho côncavo e também não desenho de espelho convexo, tá? Mas tentei aqui fazer um geralzão. Tudo Valeu, bem? professor. Ajudou bastante. Beleza. Imagina, tamo junto aqui. Só Pode só uma perguntar sempre. dúvida, professor. Então, Pode eu posso perguntar. dizer, tipo, uma imagem ela é feita de duas setas, dois raios particulares sempre, certo? Isso, aham, sim. Ou do encontro deles, tá? Aí, quando é o encontro de 2 raios particulares, a gente vai chamar de imagem real. Se a gente tem que usar esse artifício aqui para que esses raios se encontrem, né, os raios refletidos, ó, perceba, os raios refletidos aqui não se encontram. A gente teve que usar um artifício, que é o quê? Pegar um prolongamento dos raios refletidos, ó, que é continuar essa reta aqui, ó, só que para trás, né? Se a gente tem que utilizar esse artifício, que é o prolongamento dos raios refletidos, para que eles se encontrem, aí a gente tem uma imagem que é virtual. E a imagem virtual aqui, ó, nos espelhos, né, ela está sempre atrás do espelho, sempre atrás, dando aquela noção para a gente de uma profundidade. E a imagem real, né, do mesmo lado aqui do espelho. Beleza, gente? Bom, então, depois na próxima aula aqui, semana que vem a gente tem mais revisão, né? Faço com vocês esse problema aqui. Tem outro aqui envolvendo, que eu tinha separado, envolvendo espelhos e calorimetria, gente. É possível isso? Envolver espelhos e calorimetria? Claro que é possível. Imagina, você pega um espelho e concentra os, né, sabe aquela brincadeira que a gente faz no sol, né? Pega um pedacinho de espelho e aí pega a luz, né, incidente solar, vai bater no espelho, a gente quer colocar numa parede, por exemplo, para iluminar a parede. Enfim, imagina se eu pego vários espelhos e coloco todos esses raios concentrados no único ponto. Vai aquecer demais aquele ponto. E eu posso esquentar a água ali, posso queimar uma folha de papel, tá? Então, na próxima aula a gente vai fazer exemplos como esse. Beleza, gente? Galerinha, valeu aqui, ó, 1 minutinho só. Mas a gente não terminou sim, que a gente faz na próxima aula aí, na nossa revisão. Valeu? Bom resto de semana para vocês todos também, viu, gente? Valeu. Valeu, tamo junto. Valeu, Silas. Valeu, Andrezinho.